Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui para deixar os meus comentários sobre 1 Coríntios, o capítulo 3, tá? Então, vamos lá. Aqui, Paulo, ele nos ensina que nós devemos estar preparados para o que Cristo tem para nos ensinar, para o que Deus tem para nos ensinar. Nós devemos estar preparados para receber as verdades do Pai para a nossa vida, né? Porque aqui ele fala nos primeiros versos, né? Que a gente precisa estar preparado, né? Que os coríntios ali naquele momento eles não estavam preparados, eles precisaram se alimentar de leite espiritual, né? Mas a vontade, o desejo do Senhor para nós é ir muito além, é nos dar um alimento sólido, né? Que nós cresçamos. Tá, mas o que é essa preparação, né? No que consiste essa preparação? Primeiro de tudo é eu querer. Senhor, eu quero mais de Ti, né? Me dá mais de Ti, eu quero Te conhecer mais, eu quero estar mais em comunhão contigo, né? E os demais passos é oração, é a leitura da palavra diariamente, né? Se for possível, e muita comunhão, muito relacionamento com o Pai. E isso faz com que a gente deixe de querer só aquele leite espiritual. Gradativamente, nós vamos crescendo e precisando de um alimento mais sólido. Assim como é com a criança, ela nasce com leite, né, e toma o leite materno. E com o seu crescer, com o caminhar do tempo que ela vai crescendo, ela vai precisando de um outro alimento, de um alimento mais rico, mais que tenha mais vitaminas e que tenha mais que seja sólido e que tenha tudo o que a gente precisa, né? Todas as vitaminas, tudo o que é necessário para aquele momento em que nós estamos vivendo. Amém? Então, no verso 2 e no 3 ele fala isso, né? Eu tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Então, olha só, por que lá naquela época, ou por que nós às vezes não recebemos um alimento mais forte do Pai? Porque nós ainda somos controlados pela nossa natureza humana. O que é a natureza humana? É a nossa alma, são os nossos desejos, são as nossas vontades, e mais para baixo ali ele fala, né? O que isso faz nós sermos diferentes do mundo? Porque o mundo vive isso, vive as suas vontades, você pode fazer tudo o que você quer, isso que o mundo vive. Mas nós somos separados para Deus e por Deus, para viver um propósito que é único, que foi o propósito que o Senhor sonhou para cada uma de nós, para cada um de nós. Então, olha só. Olha que importante. Se nós dizemos assim, que um tá certo, ou o outro tá certo, ou a minha igreja tá certa, ou a igreja de fulano tá certo, olha só, quem está certo é Jesus. É Ele que nós temos que seguir. E se a minha igreja está seguindo a Jesus, glória a Deus por isso. Se a igreja de fulano está seguindo a Jesus, glória a Deus por isso, que continue seguindo. Mas nós não podemos tirar o nosso olho do alvo que é Cristo. É Ele que é o nosso exemplo. É Ele que nós temos que seguir. Por isso que Paulo fala, né? Um é de Paulo, outro é de Apolo. Não, nós somos de Cristo. E é Ele quem nós devemos seguir, é Ele quem nós devemos. Todos nós somos servos de Cristo, separados para Ele, para a obra que é dele. Amém? Então, por isso que fala lá no verso o 7 e o 8 fala assim: não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus, que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. O nosso dever, como sendo servos de Cristo, é mostrar o caminho para as pessoas. Mostrar o caminho com a nossa vida, com a nossa maneira de falar, aonde nós estamos, com o que nós temos na mão, com o que o Senhor disponibilizou para nós nesse momento. Então, esse é o nosso dever como cristãos, como servos de Cristo. Mostrar o caminho para a pessoa, porque não somos nós que lembrando sempre, muito importante, que o nosso alicerce é Cristo. O nosso exemplo é Cristo.
E a gente não pode colocar nada em cima desse alicerce que já está fixado, que já está instituído. Nem os meus desejos, nem a minha alma, nem as minhas vontades, nem alguém, nem alguma coisa, nada pode estar em cima desse alicerce que já foi fixado, que já foi colocado. Porque se eu coloco mais algo em cima desse alicerce, outro alicerce em cima desse já estabelecido, tudo pode ruir. E quando eu caio, as pessoas que estão à minha volta também caem. Outros também podem cair junto. E isso não pode estar em cima de mim, né? Isso não é uma responsabilidade minha. Porque o alicerce do Senhor já é o Senhor. Eu não preciso colocar mais nada em cima desse alicerce. Amém? Então, vamos para frente, né? Lá no verso 11 fala isso. Fala assim, ó. No verso 11 fala: pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isso é, Jesus Cristo. Amém? No 12 fala assim: aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Olha só. Isso quer dizer que nós podemos fazer o trabalho que Deus colocou para nós de várias formas, de inúmeras formas, de inúmeros formatos, tamanhos, vontade, de várias formas. Mas lá no 12, ele fala assim, 12 não, lá no 13, ele fala assim, no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor, né? Se ela vai ser queimada com a madeira, como o feno, como a palha, ou se ela será refinada como a prata, o ouro e as pedras preciosas. Amém? Então, que as nossas obras, né, sejam obras de qualidade, obras que o Senhor, né, que a gente obedeça à vontade do Pai e faça as obras que são da vontade dele. Amém? Então, né, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos para Deus, sendo dentro da vontade de Deus, tudo isso é recompensado. O que não é da vontade de Deus é iniquidade. O que não é da vontade de Deus, ela vai queimar, como madeira, como feno e como a palha. Mas, como o nosso Pai é maravilhoso, é bondoso, sempre, nós podemos, né, ele fala, lá no mais para baixo um pouquinho fala, né? Então, olha só, no verso 14 fala assim: se ela sobreviver, a obra sobreviver, o construtor receberá recompensa, galardão. E no 15, e a obra que queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Então, olha só, será salvo, porém não vai reinar. Será salvo, porém vai passar pelo milênio para a correção. Amém? Então, um pouquinho mais para frente, lá no 16 e 17, fala assim, ó: vocês não entendem de que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 17. Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Aleluia, né? Então, nós somos o santo dos santos. E desse lugar, nós não deveríamos nunca querer sair. Assim como Davi, né? Que foi um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um palácio para estar, mas ele preferia estar na tenda, na presença do Pai. Então, que assim seja conosco também. Que nós desejemos intensamente isso, viver sempre na vontade do Pai. Amém? Saber, né, estar com Ele para saber qual é a vontade dEle. E amar a vontade dEle, obedecer em amor. Amém? Então, para terminar, né, o verso 23, eu quero ler com vocês trocando o nosso nome. Eu vou colocar o meu e vocês colocam o nome, né, de quem vocês quiserem, de vocês ou, né, quem vocês quiserem. E acaba tudo é da Sara. E a Sara é de Cristo. E Cristo é de Deus. Amém? Então, esses são os meus comentários de hoje. Eu espero ter ajudado vocês, ter ajudado a leitura de vocês. E até o próximo. Amém? Beijo. Até.